ministração da palavra da semana neste dia de hoje, né? Que o Senhor possa estar assim abençoando nossas vidas e os irmãos que vão nos acompanhar. O Senhor da glória, Pai de poder, queremos agradecer a Ti, Senhor, pelas muitas bênçãos que Tu tens nos dado, Deus querido, que Tu possa abençoar as nossas vidas, que aqui já estamos, Senhor da glória dos Teus céus, que irão nos acompanhar nessa noite de hoje, que Tu venha abençoar a palavra, Senhor da glória, que nós possamos, Jesus querido, andar nesta palavra nessa semana, Senhor, viver, Jesus querido, a palavra ministrada nesse dia de hoje, Senhor, para esta semana, Jesus, que nós possamos ser alcançados por Ti nessa noite de hoje, Senhor. Venha abençoar os ofertantes da Tua casa, suprindo a necessidade deles em todo, Senhor da glória, os dizimistas também que sejam alcançados por Ti, Senhor. Aqueles também que têm contribuído com os votos na Tua casa, que sejam abençoados por Ti, meu Pai. Que Tu venha tirar todo e qualquer impedimento que possa haver na palavra neste dia de hoje, Senhor. Vai alcançando as vidas necessitadas, as vidas enfermas, Senhor. Vai, Jesus, querido, enviar o anjo da cura até onde necessita, Jesus. Ó Senhor da glória, que Tu possa abençoar esse ministério, ser pés em marcha, Senhor, que possam ser alcançados, Jesus querido, por Ti, meu Pai. Que Tu venha abençoando aqueles que não vieram nessa noite de hoje, Senhor. Que Tu possa abençoar também aqueles que estão nos seus lares, nos acompanhando, Jesus querido, para ouvir, Senhor da glória, a palavra dessa noite, Senhor. Que Tu venha usar o Teu servo, Jesus querido, que a palavra venha de conta às nossas vidas, Senhor. Venha usar, Jesus querido, a vida do apóstolo, Senhor. Sim, meu Deus. Autoridade, ousadia, Senhor, para que ele possa, Jesus querido, ministrar glória a a Teu palavra, nome. Senhor. Que nós te pedimos, te agradecemos para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Vamos convidar a Rebeca, né, para ler o versículo do ano, né? Que nós estamos no versículo deste ano, para que o ano do aperfeiçoamento, né, para que possamos assim ser abençoados pelo Senhor esse ano de 2022. Sai da igreja compartilhar. Amém. Vamos ler um versículo que eu vou ler um bem diferente. João, visto pela Jesus, no capítulo 16, que João ouviu a palavra de Jesus. Quando ouviu Jesus, ficou muito emocionado, pois foi até o caminho de Jonas. E quando foi o caminho de Jonas, Jonas perguntou, quantos dias você vai ter? João disse assim, 5 anos. Amém. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 2. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Vamos para você. Amém. Que Deus venha abençoar a vida da Rebeca. Agora vamos receber o apóstolo para estar ministrando a palavra da semana. Que possamos ser abençoados pelo Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a cada membro da igreja. Deus abençoe sua casa, sua família. Amém! Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe aos nossos internautas. Que o Senhor nosso Deus esteja sobre a tua casa, a tua família, o teu ministério. Que o Senhor te cubra com toda sorte de bênção. Abra sua Bíblia neste ano apostólico da edificação. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo,
no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. Então disse, versículo 3, então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça que não se queima. 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Amém. Glória a Deus. Diga comigo essa semana. Levanta a sua mão na sua casa, aqui na igreja também. Diga comigo essa semana. Eu vou viver a palavra que me diz. Não tire os olhos do foco. Não mude a direção do seu olhar. Amém. Moisés foi chamado por Deus. Desde pequeno ele estava lá no Egito. A Bíblia diz que ele foi encontrado no rio Nilo, e quando a filha de Faraó se banhava, e ela conseguiu ver uma arca ou um cesto de betumado que descia o rio Nilo, onde ela tomava banho. E a Bíblia diz que ela deu ordem a seus funcionários que tirasse o cesto do rio e pudesse trazer até a ela. E tinha uma criança lá dentro, e ela colocou o nome de Moisés, ou seja, tirado das águas. O nome de Moisés diz, ou representa, tirado das águas. Alguém que tem o chamado de Deus, o primeiro passo precisa nascer das águas, ou nascer pelo Espírito. Diga comigo: Moisés foi tirado da água. Você também precisa passar pelo processo da água. Quem tem uma vida com Deus, ele tem uma vida tirado da água, ou seja, ele renasceu das águas. E Moisés agora cresce, passa a ser um suposto neto de Faraó, né? Porque era filho da filha, a filha de Faraó considerava ele como filho, então ele era praticamente considerado como neto. Era considerado também um herdeiro, né? O futuro herdeiro ao trono de Faraó. E a Bíblia diz que Faraó tinha todo o cuidado como um bom vô, ensinou Moisés, colocou Moisés na arte dos egípcios, ou seja, no serviço de guerra, nas instruções de guerras e combate. E a Bíblia diz que Moisés aprendeu muito bem as guerras, aprendeu muito bem os conflitos, como lidar com a situação. Aprendeu tanto que ele sabia a entrada e saída de todo o Egito. Ele sabia como entrava, como o lugar de fugir, o lugar de se esconder. Moisés conhecia tudo muito bem. A partir do momento que ele começou a conhecer o Egito, a Bíblia diz que o chamado de Deus na vida dele não podia ser cortado, não podia ser interrompido. Por quê? Porque ele já havia nascido das águas e agora necessitava de assumir o seu chamado. Colocar os olhos, não tirar os olhos do foco de Deus, é manter-se firme naquilo que Deus tem um propósito na tua vida. Todo aquele que Deus tem um propósito na sua vida precisa manter os olhos naquilo que Deus tem para você. Precisa manter fixos os olhos naquilo que Deus tem para a tua vida. Porque Moisés podia muito bem desviar o foco, porque ele podia pensar: olha, tenho o trono, eu tenho o trono, tenho o palácio, eu tenho toda esses guardas a meu favor, eu estou considerado como filho da filha de Faraó, então todas as coisas estão a meu favor. Mas ele optou em manter os olhos naquilo que Deus tinha para ele. Chegou um dado dia que a Bíblia diz que estavam dois egípcios brigando, e Moisés chegou, separou a briga. Mas no outro dia estava um egípcio brigando com um hebreu, e a Bíblia diz que o primeiro dia estava um egípcio e um hebreu brigando, e Moisés chegou para separar a briga.
E o egípcio se levantou contra Moisés, e Moisés foi e matou o egípcio. Foi a favor do hebreu e matou o egípcio. E com isso ele foi obrigado a fugir, para não ser morto. Como ele conhecia todas as saídas e entradas do palácio, ele se deu muito bem. Fugiu, foi para o deserto, e lá no deserto ele passou 40 anos apacentando o rebanho de Jetro. 40 anos Deus testando, ou conversando, ou preparando Moisés. Moisés não via Deus, mas os seus olhos estavam nos céus. Deus tinha um propósito na vida de Moisés, e Moisés estava com seus olhos fitados nos céus. Até que chegou um dia que Moisés subiu para o outro lado da montanha e a apacentar as ovelhas. É onde nós chegamos aqui no versículo. Ele foi para o lado ocidental do deserto e chegou no monte de Deus chamado Horebe. Diga comigo, Moisés chegou no Horebe. Moisés chegou no Horebe. Quando você chega no Horebe, você chega no lugar certo, no lugar de falar com Deus, no lugar aonde Deus está te esperando. Muitos de nós queremos, ou até mesmo tomamos aquela iniciativa, né? Deus está em qualquer lugar. Deus fala comigo porque Ele está em qualquer lugar. Certeza, Deus está em qualquer lugar. Mas nós, para falarmos com Deus, precisamos estar no lugar certo. Deus está em qualquer lugar, mas nós precisamos estar no lugar correto. Moisés estava no lugar correto. Moisés estava no lugar aonde Deus estava. Moisés estava no lugar da comunhão com Deus. E quando Moisés chega no lugar certo, no Monte Horebe, a Bíblia diz que Moisés, apacentando as ovelhas, ele olha e vê uma sarça, ou um arbusto, ou uma árvore baixinha pegando fogo, uma árvore verde. E o que impressionou Moisés foi que a árvore verde estava acesa em chamas, mas as folhas continuavam verdes. E Moisés olhou e disse: nunca vi uma coisa dessa. Me chegarei para lá e vou ver esta grande maravilha. Vou ver o que está acontecendo. Vou ver que processo é esse que está acontecendo. E a Bíblia diz que quando Moisés chega próximo da árvore, quando Moisés se direciona para a árvore, ele ouve a voz de Deus. E a voz de Deus é essa: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés estava no Egito 40 anos, saiu do Egito fugido, ficou no deserto 40 anos, porém os seus pés ainda estavam com as lembranças do Egito. Os seus pés ainda o direcionavam para o Egito. Ele ainda estava focado em alguma coisa do Egito. Então precisava dele tirar as sandálias do Egito. As sandálias que trazia lembrança, trazia para o coração dele alguma coisa que conectava ele no Egito. É necessário que os nossos pés estejam longe ou separados daquilo que é problema na nossa vida. Os pés de Moisés estavam conectados ao Egito e o Senhor disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés, quando tirou o calçado dos pés, a Bíblia diz que os olhos de Moisés abriu, porque Moisés, quando tirou a sandália dos pés, ele viu os céus abertos, ele viu aquilo que é a vontade de Deus. E além dele ver, a Bíblia diz que os seus olhos, então Moisés olhou e disse que a sarça ardia como fogo e não se consumia. Versículo 3, então disse consigo mesmo: irei para lá e ver como não se queima. 4, veio do Senhor que Moisés voltava-se para lá, disse do meio da sarça, chamou Moisés dizendo, e ele respondeu: eis-me aqui. Quando Moisés direcionou para o lugar aonde estava a presença de Deus, a Bíblia diz que houve um chamado. Moisés ouviu um chamado. Moisés escutou Deus o chamando. E nós só podemos ouvir a boa mensagem de Deus quando nós tiramos o foco daquilo que é natural e entramos no sobrenatural. A chamada de Deus na nossa vida
nos leva para viver o sobrenatural de Deus. Porque enquanto estamos no natural, estamos vivendo no carnal. Moisés estava com os olhos no Egito, foi criado no Egito, tinha promessa do Egito. Quando ele saiu do Egito, ele passou agora a caminhar com Deus. Mas ele ainda tinha lembranças do Egito. E ele só podia atender o chamado de Deus quando ele tirasse os olhos daquilo que era natural. Quantos de nós, irmãos, queremos entrar no sobrenatural, mas vivemos o natural? Estamos no natural. Continuamos no natural, querendo entrar no sobrenatural. Temos o exemplo de Saulo. Saulo estudou aos pés do grande Gamaliel, teve uma cultura maravilhosa, mas enquanto seus olhos estavam nas faculdades de Gamaliel, enquanto seus olhos estavam na teologia da terra, na teologia humana, a Bíblia diz que a mente de Paulo era obedecer às leis também da terra. Mas quando Saulo, teve um encontro com Deus, a Bíblia diz que a mentalidade dele mudou. Por quê? Porque os seus olhos fechou para este mundo, para o mundo natural, e foram abertos para um mundo sobrenatural. E a Bíblia diz que quando os olhos de Saulo terreno fechou-se, ou em outra tradução, ele perdeu a visão, ficou cego, a Bíblia diz que agora ele começou a ver quem? O Senhor. Ele começou a ver o Senhor. Ele ouviu o Senhor como Moisés ouviu. O Senhor dizendo, Saulo, Saulo. O Senhor disse aqui, Moisés. E agora Saulo escuta, quando os olhos dele fecham para o natural, ele escuta o Senhor dizendo para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro para ti é recalcitrar contra os meus agrilhões, ou contra aquilo que eu tenho para você. Tem muita gente que resiste à chamada de Deus. Tem muita gente que resiste à proposta de Deus. Tem muita gente que resiste àquilo que Deus tem para ele. E o que Deus tem para você é o melhor. Você precisa entender que os seus olhos precisam estar focados naquilo que é a mensagem de Deus para o teu coração. A proposta de Deus para a tua vida. A chamada de Deus para a tua vida. Você precisa estar focado. Tirar os olhos daquilo que é da terra e direcionar os seus olhos para aquilo que é do céu, ou sobrenatural, da maneira que você entender. E vamos indo para a parte final. Quando Moisés ouve a Deus chamando ele diz, olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E ele começa a ouvir agora o Senhor dizendo assim, Moisés, essas maravilhas, Moisés, isso que você está vendo é sobrenatural. Então ele disse, eis-me aqui, Senhor. Até então ele havia saído do Egito, mas estava travado. Ele havia saído do Egito, mas estava ainda aprisionado. Quando ele tirou a sandália dos pés, houve também a resposta dizendo, eis-me aqui. Com Saulo foi a mesma coisa. Quando Saulo ficou cego, ele disse, Senhor, o que queres que eu te faça? Ao ouvir a voz do teu Senhor, sempre diga ao Senhor, eis-me aqui. Ou, Senhor, o que quer que eu te faça? Ou diga, Senhor, estou pronto para ir. Sempre diga, quando você ouvir a voz do teu Senhor, diga, eis-me aqui. Esses dois homens disseram, eis-me aqui. Todos que ouviram a voz do Senhor, ouviram a chamada do Senhor, disseram, estou pronto, estou aqui. Que nesta noite, ou que esta semana, desculpe, que você possa entender que a proposta de Deus para a tua vida é que você diga, Senhor, eis-me aqui. Estou pronto para viver e atender o teu chamado. Amém? Aleluia. Oremos por Jerusalém. Pai, em nome de Jesus, oramos nessa noite por Jerusalém. Declaramos, meu Pai, sobre esta cidade, este país, esta terra, Senhor, que sejam abençoados e transformados segundo a tua vontade. Que sejam cheios da tua graça, do teu poder, e que o Senhor possa se revelar a eles a cada dia, porque é um povo escolhido por ti desde a fundação do século. Nós declaramos tempo novo, tempo de vitória, tempo de restauração, de transformação, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Amém e amém. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de dizer para você que quinta-feira estaremos aqui. Quinta-feira estaremos de volta com o culto de intercessão. Você, internauta, precisa estar conosco quinta-feira próxima no culto de intercessão. E também, vocês aqui da igreja, não esqueçam, quinta-feira estaremos aqui juntos, celebrando ao Senhor, orando, buscando a presença do Senhor, declarando um tempo novo, um tempo de cura no nome de Jesus. Coloque suas mãos assim, vamos dar a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus.